satisfação estar com vocês nesta oportunidade. Eu penso que é um momento realmente muito interessante, que nos permite estudar em pleno sábado à noite, como o pastor Michelson já disse, em momentos normais, entre aspas, a gente não faria isso, mas veja, nós estamos agora aqui em pleno sábado, dedicando um tempo para estudo pesado, para estudo bíblico, estudo teológico, para entender o momento em que vivemos. Eu acompanhei a palestra do pastor Michelson, agradeço aí as orientações, os esclarecimentos, as conexões que foram feitas e que nos ajudam a compreender o cenário atual, o cenário que nós vivemos. E sabe, você que acompanha, você que é irmão de igreja, você que é líder, você que está aí na sua casa agora e você frequenta uma igreja normalmente, agora não, sabe que é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento e saibamos ler o momento que vivemos, porque todo membro de igreja, mesmo que não tenha um cargo de liderança, é um formador de opinião. Isso significa que diante de um questionamento, diante de uma conversa, nós, você, eu, precisamos emitir uma opinião esclarecida sobre algum tema, sem sensacionalismo, com convicção, a fim de orientar as pessoas. Primeiramente, termos orientação e convicção nós mesmos, mas também orientar as pessoas. E eu acho que esse momento que vivemos aqui no Brasil nos está mostrando diversas possibilidades de estudar a Bíblia. As pessoas estão interessadas, as pessoas querem. Eu vejo os adolescentes, os jovens querendo estudar, querendo conhecer. Por isso eu agradeço a oportunidade que me dão para compartilhar com vocês um tema. O título da minha conversa é O Remanescente e as Três Mensagens Angélicas. Eu queria que você tivesse uma Bíblia na sua mão, a sua Bíblia agora. Nós vamos estudar alguns textos e a minha apresentação está dividida em duas partes. A primeira parte se refere à compreensão bíblica do remanescente. Quem é o remanescente? O que é o remanescente? O que o Antigo Testamento diz sobre o remanescente? O que o Novo Testamento diz sobre o remanescente? O que textos sobre o tempo do fim dizem sobre o remanescente? E o que os pioneiros disseram sobre o remanescente? E na segunda parte eu quero lembrar a você e analisar brevemente, ainda que seja, as três mensagens angélicas. O raciocínio, irmãos, é muito simples. O remanescente tem uma missão. E a missão do remanescente, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, que, aliás, é um capítulo central do livro de Apocalipse, a missão do remanescente é pregar as três mensagens angélicas. Então, vamos ver quem é esse remanescente, como se originou esse conceito e qual é a missão desse remanescente. Tá bom? Eu queria que você me acompanhasse, então. Eu vou compartilhar algumas telas em algum momento, mas, basicamente, eu quero ler a Bíblia, estudar a Bíblia com você e apresentar alguns conceitos para a sua consideração. Mais assim, para despertar o interesse para o tema, mais do que trazer uma abrangência total desse tema, tá bom? Eu queria que você me acompanhasse numa oração agora. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que temos neste sábado à noite, já numa nova semana, dedicar este tempo para estudar a Tua palavra, para pensar em temas que vão enriquecer a nossa fé. Por favor, abençoe-nos para acompanhar, para gravar as informações na memória e que a Tua palavra seja o nosso alimento principal. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então já fui apresentado. Meu nome é Adolfo Soares e eu trabalhei durante muitos anos no NASP, Engenheiro Coelho, e também fui professor de teologia, fui coordenador da graduação em teologia, mas faz 4, 5 anos que não estou mais lá no NASP, apenas uma rápida correção. No momento eu trabalho na sede da igreja, da Divisão Sul-Americana em Brasília. Nós temos na Divisão Sul-Americana 8 seminários, e a minha função principal é ajudar a coordenar esses 8 seminários. Nós temos 4 seminários de formação pastoral no Brasil, e depois temos um na Argentina, outro na Bolívia, outro no Peru e outro no Chile. 8 seminários. E nesses seminários, a Igreja Adventista forma seus pastores, seus capelães, seus professores de Bíblia, e a minha função principal hoje é ajudar nessa coordenação. Tá bom? Bom, então eu queria entrar no tema com você. Queria que você me acompanhasse agora. Qual que é a origem do povo remanescente? Porque, sabe, nós já certamente ouvimos essa expressão, povo remanescente. Mas quando é que começa essa expressão de povo remanescente? Para vocês terem uma ideia da importância desse tema, só no Antigo Testamento a expressão remanescente é usada 540 vezes.
540 vezes. E o conceito de remanescente não é apenas está enraizado na percepção bíblica. Há estudos que mostram que o conceito de remanescente surgiu pela necessidade da preservação da vida. Mas na perspectiva bíblica, ou na Bíblia hebraica, o tema do remanescente foi incorporado desde o início, desde as primeiras páginas, e indo até o Novo Testamento, percorre todas as páginas. É um conceito bem estabelecido. O conceito de remanescente, então, mostra a possibilidade de que sem ele, mostra a importância de que sem ele não há vida, e sem ele não há futuro. Porque se o remanescente desaparece, qual a perspectiva escatológica? Qual a perspectiva do futuro? O que se descortina à frente? Então, Deus sempre teve um grupo, Deus sempre teve um povo especial, Deus sempre teve um remanescente com o qual ele podia garantir o avanço para o seu povo em relação ao futuro. Dizem que a primeira vez que na Bíblia aparece esse tema do remanescente é no livro de Amós. E eu queria que você me acompanhasse no livro de Amós, capítulo 5, versículo 15. Daniel, Oséias, um pouquinho para frente. Amós, capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó. Você está com sua Bíblia aí? Amós, capítulo 5, versículo 15. Eu vou ler aqui, ó. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José, ou, como dizem algumas traduções, do restante de José. A ideia aqui é o remanescente. É a primeira vez na Bíblia hebraica que a este tema é dado um trato escatológico. E estamos falando já do conceito de remanescente no Antigo Testamento. No livro de Isaías, capítulo 37, também nós temos o tema do remanescente. Isaías, capítulo 37, versículos 31 e 32. Tenha a sua Bíblia em mãos, que vamos usá-la bastante. Isaías, capítulo 37, versículos 31 e 32, diz assim, eu vou ler aqui. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e a dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Você percebe que o remanescente santo, ou remanescente escatológico, ele purificado pelo perdão divino, ele era o alvo da fé e uma realidade futura nos registros do profeta messiânico, dos registros do profeta Isaías. Esse aspecto do conceito do remanescente em Isaías adquiriu, irmãos, grande importância em profecias que vieram a seguir e no desenvolvimento do pensamento escatológico do povo de Deus. O que isso mostra é que o conceito de remanescente, ou a ideia do remanescente nos livros proféticos é muito forte. Alguns teólogos estudiosos desse tema têm argumentado, por exemplo, que o livro de Miqueias, todo o livro de Miqueias foi estruturado em torno das promessas de Deus ao povo remanescente. Se você me acompanhar em Miqueias, veja lá, Miqueias capítulo 4, versículos 6 e 7. Miqueias capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada. Olha o que diz aqui Miqueias 4, 6 e 7. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu tinha afligido. Dos que cocheiam, farei um remanescente e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião. Observe esse texto de Miqueias, a ênfase é no acolhimento, a ênfase é na esperança escatológica para o povo de Deus. Nós poderíamos ler Miqueias capítulo 5, versículos 7 e 8, onde a ênfase é bênção, a ênfase é que o remanescente, o escolhido, o povo de Deus, seria uma bênção para outros povos. Mas eu fico por aqui apenas com esses poucos textos de vastos versículos que há mostrando a origem do remanescente. E normalmente, quando se fala em remanescente, da perspectiva teológica, se fala no remanescente histórico, se fala no remanescente fiel e se fala no remanescente do tempo do fim. Esses são três aspectos importantes. Remanescente histórico é aquele que se refere ao que ficou do povo.
O remanescente fiel é aquele grupo fiel que está dentro do povo. E você vai se lembrar de Elias, quando ele reclamou, ele disse que estava sozinho, e veio a ele a informação que havia milhares de profetas, ou de fiéis, que não dobraram seus joelhos a Baal. Então, veja, do remanescente da sociedade, do povo de Deus, dentro desse remanescente, havia um remanescente fiel. E ainda, Joel fala do remanescente escatológico, do remanescente do tempo do fim. Esses três elementos são sempre importantes quando se quer compreender o tema do remanescente na Bíblia. O histórico, o fiel e o remanescente do tempo do fim. Vamos para o Novo Testamento agora, irmãos. Qual que é o pensamento do Novo Testamento remanescente? E eu vou dividir aqui em três partes. Eu vou mencionar rapidamente o que Cristo pensava sobre o remanescente, o que o grande líder da igreja, da primeira igreja, o apóstolo Pedro, pensava sobre o remanescente, a teologia, ou a eclesiologia de Pedro, e, finalmente, o que o grande teólogo do Novo Testamento, Paulo, pensava, qual a eclesiologia do apóstolo Paulo. Então, vamos ver aqui rapidamente o pensamento de Cristo sobre o remanescente. Você tem a sua Bíblia? Eu queria ler contigo Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Deixa eu só ver aqui, amigos organizadores, para eu saber o meu horário de fim, né? Porque eu me empolgo aqui e aí esqueço o horário. Eu vou até às 20h50, mais ou menos, né? É isso, né? Beleza. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Esse texto é importante. Para Jesus, antes de ler esse texto, deixa eu falar uma coisa para você. Para Jesus Cristo, os verdadeiros descendentes de Abraão se definiam não pelo sangue de Abraão, mas pela fé de Abraão. A fé que Abraão tinha no Deus, e o Deus de Abraão é o mesmo Deus seu e o mesmo Deus meu. Um segundo aspecto, a filiação e a paternidade com Deus no Novo Testamento não são determinadas por um exame médico, mas sim por um relacionamento espiritual. Com essas duas ideias em mente, agora leiamos Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Vamos lá? Está com sua Bíblia aí? Você precisa ter a sua Bíblia. E se for possível, pega uma caneta e sublinhe esses textos importantes, tá bom? Mateus 12, 46 a 50. Eu vou ler aqui, ó. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam ao lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você percebe que há um avanço no conceito de quem pertence ao povo de Deus? Quem é o remanescente de Deus? Quem é o filho e a filha de Deus? Lá no passado, é uma etnia. Mas essa questão do fiel já surge lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, nas palavras de Cristo, fica muito evidente que a filiação com Deus não é determinada pela etnia. A filiação com Deus é determinada por um relacionamento espiritual. O filho e a filha diretamente com Deus. E nós notamos isso claramente nas palavras de Cristo. Além disso, Jesus Cristo, ele avança no raciocínio e nas suas palavras, nas palavras do mestre, nós percebemos que a ideia do remanescente se estende a todo mundo. Olha aqui, ó, João capítulo 10, versículo 16. João capítulo 10, versículo 16. O que diz em João capítulo 10, versículo 16? Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Olha, que impressionante. Ele referia-se à profecia de Isaías num futuro ajuntamento dos gentios no templo de Deus. Nesse contexto, Jesus Cristo diz, ainda tem outras ovelhas, não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Você poderia conferir isso em Isaías capítulo 56,
versículo 8, olha, para você contextualizar as palavras de Jesus, Isaías 56, 8. Isaías, capítulo 56, versículo 8. Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Olha que impressionante. Jesus Cristo faz um eco das palavras do profeta messiânico, que falava do próprio Jesus. Então você pode cotejar, você pode complementar Isaías 56, 8 com João capítulo 10, versículo 16. Essa reivindicação que Cristo faz, sabe o que significa, ou no que implica? Implica a necessidade da aceitação dele como Messias. Se a pessoa aceita a noção de que haverá pessoas de outros lugares, de todas as raças, de todas as nações, para conformarem o remanescente de Deus, junto nessa teologia, nesse pacote teológico, vem a ideia do Messias. O Messias do passado, né, que era o Messias étnico de Israel, é o Messias nosso, ou como vai dizer o apóstolo Paulo, e a gente vai entrar daqui a pouquinho, o Israel espiritual. Agora, há um outro texto interessante, irmãos, que eu queria ler com vocês, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: para cumprir a sua missão universal, qual foi a estratégia de Jesus Cristo? Ele nomeou, ele chamou 12 apóstolos, 12 discípulos. E observe o número 12. Esse número é claramente representativo. O número 12 simboliza as 12 tribos de Israel. Simboliza a amplidão do povo de Deus. Começando com 12 discípulos, a quem ele chamou ou comissionou como apóstolos, como enviados, ele formou o novo Israel, o povo remanescente, na continuidade do remanescente israelita, que vinha desde antigamente, desde o Antigo Testamento. E sabe o que disse ele? Ele chamou esse remanescente de minha igreja, eclésia, minha igreja. Essa expressão, a primeira vez que Jesus usa essa expressão, e eu quero ler esse texto, Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha, olha que expressão bonita, que expressão cuidadosa de Jesus Cristo. A minha igreja. Então, quando nós falamos do povo remanescente de Deus, estamos falando do povo de Deus, do Jesus Cristo, da congregação dele. Ele diz que é dele. A igreja não é do fulano, não é do cicrano, não é desse agrupamento, não é daquele movimento. O remanescente, a igreja, é de Cristo. Quem disse isso foi ele mesmo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Muito bem. A esse novo organismo, com estrutura e com autoridade próprias, o que Jesus fez? Entregou as chaves do reino, diz Mateus capítulo 18, versículo 19. Esse agrupamento era tão importante e tinha uma autoridade tal que o próprio Jesus dá a eles as chaves do seu reino. Agora, uma ideia que deveria ficar clara aqui, muita gente fala e pergunta, e às vezes especula, que é o seguinte: será que Deus prometeu o reino de Deus, estou falando da teocracia, né? Será que Deus prometeu um reino teocrático a outra geração de judeus num futuro distante? Porque os dispensacionalistas falam isso, que o povo judeu se levantará, se reerguerá, e Deus lhes dará uma segunda chance, e então haverá uma outra geração, e a essa geração Deus dará o reino. Será que isso acontece na Bíblia? Não, isso não acontece na Bíblia. Isso está claro, por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12. Se você puder ler comigo, Mateus 8, 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A sua igreja,
que ele fala da minha igreja, nós lemos em Mateus 16, 18, substituiria a nação que eu havia rejeitado. É o que nós estamos lendo em Mateus capítulo 11, capítulo 8, versículos 11 e 12. Mateus 8, 11 e 12. E outro aspecto fundamental das palavras de Cristo, nessa ideia do remanescente, é que ele foi enviado, primeiramente, às ovelhas da casa de Israel, a fim de reuni-las assim como prometido Messias. Entretanto, ele disse que quando ele fosse levantado da terra, João capítulo 12, versículo 32, atrairei todos a mim. E essa expressão todos é inclusiva, se refere a todas as pessoas da face da terra. Então, ele veio as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas finalmente a sua missão é com toda a humanidade, é para todos os habitantes da terra. Muito bem, então esse foi um rápido panorama da percepção de Cristo em relação ao remanescente, mas eu queria entrar rapidamente aqui qual é a eclesiologia do apóstolo Pedro, qual a percepção de Pedro em relação ao remanescente. É importante saber isso, sabe por quê? Porque Pedro foi o líder mais importante da primeira igreja. Muito bem, a interpretação de Pedro do derramamento do Espírito como o direto cumprimento da profecia de Joel para os últimos dias, confirma que a igreja, para Pedro, não era uma entidade inesperada, não era uma entidade não prevista no Antigo Testamento. Na perspectiva do apóstolo Pedro, na teologia de Pedro, a igreja consistia mais propriamente no surpreendente cumprimento da profecia de Joel sobre o remanescente. Isso é muito importante. Mas o que Pedro pensava sobre o remanescente? Para Pedro, o remanescente, irmãos, era uma continuidade. O remanescente não surge de repente. A igreja não surge ali como num passe de mágica, não. Na cabeça de Pedro havia uma continuidade. E de onde ele pega isso? Ele pega de Joel. Eu queria ler com você Atos capítulo 2, versículos 17 em diante. Atos capítulo 2, versículos 17 em diante. Você vai observar que Pedro está tomando literalmente as palavras de Joel. Atos 2:17, eu vou ler só o verso 17, diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Irmãos queridos, eu pergunto para você, de onde vêm essas palavras? Onde que estão essas palavras? Você já leu, não leu? Onde que estão essas palavras? Estão em Joel. Estão em Joel. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, a noção do povo remanescente não é uma noção que surge agora, ou surge depois do desapontamento de outubro de 1844. Não, senhor, não. A noção de remanescente está enraizada desde o Antigo Testamento e percorre todas as páginas da Bíblia hebraica, chegando até o Novo Testamento. Em outras palavras, as profecias do Antigo Testamento sobre o remanescente de Israel tiveram seu cumprimento a partir de Pentecostes na formação da Igreja Apostólica. Tiveram seu cumprimento, mas não tiveram sua origem, porque o conceito já estava estabelecido. E nós lemos Miqueias, nós lemos Amós, nós lemos Jeremias, nós lemos Isaías, e há uma porção, dezenas de textos falando sobre isso. E embora não se use o nome Israel, tudo quanto Israel significava para o povo da aliança, o apóstolo Pedro e depois Paulo aplica para a igreja do Novo Testamento, a primeira igreja. Sabe o que significa tudo isso, irmão, irmã? Sabe o que significa tudo isso? Que nós somos o Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual. O povo da nova aliança não se caracteriza mais pelas obrigações nacionais. O povo da nova aliança não se caracteriza mais pela dependência étnica. O povo da nova aliança se caracteriza pela fé em Cristo. Foi a esse povo que Pedro dedicou lindas palavras na sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 9. Eu falei para você que íamos usar muito a Bíblia. Então, vai lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha que palavras lindas do apóstolo Pedro. Ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não está usando a palavra Israel, mas fica claro que na teologia, na eclesiologia de Pedro, o povo, a primeira igreja, era a continuidade daquela igreja que já havia sido apontada no Antigo Testamento. Vamos agora para o grande teólogo Paulo. Qual a eclesiologia de Paulo? Muito bem. O apóstolo Paulo chama as igrejas da Galácia com um nome muito bonito. E olha, as igrejas da Galácia, no território gentil, tiveram a honra de receber um nome muito bonito da parte de Paulo. Gálatas 6,16. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa com os irmãos Gálatas, as igrejas da Galácia, no território gentil. Olha que palavras lindas. Gálatas 6,16. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o quê? Sobre o quê? O Israel de Deus. Ora, de onde que ele está tirando isso? Ele não está falando para os judeus, ele está escrevendo para os judeus, ele está escrevendo para irmãos que estão no território gentil, irmãos da Galácia. Mas como é que ele se refere a eles? O Israel de Deus. O que significa isso, irmãos? Que na cabeça, na teologia, na eclesiologia de Paulo, a primeira igreja não tiveram um surgimento espontâneo naquele período com Cristo, não. A igreja era uma continuidade do conceito de remanescente que já havia começado desde os tempos da Bíblia hebraica. Agora, alguns comentaristas dizem que esta expressão de Paulo, o Israel de Deus, se aplica apenas aos membros judeus dessas igrejas. Alguns dizem isso, não, mas a expressão Israel de Deus não se aplica a todo mundo. Paulo está falando somente dos membros judeus da igreja. Entretanto, queridos irmãos, o contexto histórico da Epístola aos Gálatas revela que o apóstolo rejeitava veementemente qualquer atitude no sentido de que, perante Deus, os cristãos judeus eram de um time, os cristãos convertidos e não judeus eram de outros times, aqueles que vieram do paganismo eram de outro time. Não, para o apóstolo Paulo não havia status de judeu, de cristão ou de pagãos. Não havia status. Para ele não havia alguém superior e inferior. Para ele não havia essa dessemelhança. Como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso em Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. Não, mas esse Israel de Deus não está falando dos cristãos, está falando apenas dos judeus convertidos. Não, senhor. Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, preste atenção, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, essa ideia de que, não, mas o Israel de Deus, do qual Paulo fala em Gálatas 6,16, se refere apenas aos judeus das igrejas? Não, porque para Paulo não havia status. Ele diz claramente que em Cristo não há judeu, não há batizado, não há judeu, não há grego, não há escravo, não liberto, não homem, não mulher. Ele não está desfazendo a etnia. Claro que não. Ele está falando do modo, do status espiritual, da perspectiva espiritual. Existe o Israel de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, a expressão paulina, o Israel de Deus, de Gálatas 6,16, é um sinônimo de sua descrição em Gálatas 3,29, dizendo que todo aquele que crê em Jesus é o Israel, ou pertence ao Israel de Deus. Eu podia argumentar sobre isso, mas acho que já foi suficiente. Meu tempo está avançando aqui rapidamente. Se você quiser, você pode ler Romanos 9, 10 e 11, ali, de maneira magistral, de uma maneira extraordinariamente organizada, de uma maneira assim, analítica. O apóstolo Paulo destrói a ideia, mas judeu, mas gentil, não sei o quê, não, ele destrói. E no capítulo 11, nos versículos 17 a 24 de Romanos, Paulo retrata a conversão dos gentios a Cristo como o enxerto dos ramos da oliveira brava, na oliveira de Israel, o Israel
de Deus. Então, irmãos queridos, para encerrar aqui a perspectiva paulina, Paulo visualizava a continuidade da aliança divina em quem? Na igreja, na primeira igreja. A primeira igreja não surgira assim por acaso. Era a continuidade histórica, teológica do remanescente, cuja ideia está enraizada na Bíblia hebraica, que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Muito bem, nós falamos já da perspectiva de Cristo, da perspectiva de Pedro, da perspectiva de Paulo, e eu tenho aqui pouco mais de 20 minutos, e eu já estou terminando essa primeira sessão, e eu queria falar agora rapidamente do remanescente no tempo do fim. E vou passar muito rápido, mas eu não posso deixar de mencionar Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. O profeta Joel prediz que a era vindoura se caracterizaria pelo derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas. E isso não era exclusivo do povo judeu, porque nós já vimos que Pedro faz uso dessa citação e ele aplica a todas as nações. E Joel 2, 28 a 32 começa dizendo assim: acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até os seus servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí ele vai dizendo que o verdadeiro povo remanescente é descrito como sendo aqueles que invocam o nome do Senhor. Então, tanto Pedro, irmãos, quanto Paulo citam Joel, capítulo 2, versículo 32. Para quê? Para dizer que o cumprimento dessa profecia ocorre na igreja cristã, na primeira igreja, e, consequentemente, na continuidade desta primeira igreja. E aí, eu vou passar rapidamente aqui, Daniel capítulo 12, versículo 4, fala também do tempo do fim, e a gente sabe que o tempo do fim, no tempo do fim, haveria um desejo muito maior por estudar temas proféticos, apocalípticos em Daniel, no livro de Apocalipse, e a gente sabe que no despertar religioso, no século XIX, do qual surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesse despertar religioso, houve de fato o engajamento de muita gente. Um historiador, um teólogo adventista, muito proeminente, chamado Leroy Edwin Fromm, ele diz assim que Daniel 12:4, obviamente, é uma predição do grande reavivamento na exposição profética ocorrida sob o despertamento simultâneo no século XIX, tanto no Velho Mundo quanto no Novo Mundo. E o próprio Tiago White também entendia dessa forma. E, claro, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, o remanescente é retratado como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quer dizer, o Apocalipse apresenta esses dois elementos fundamentais do Israel de Deus. E o povo dele, o povo remanescente, teria duas características. Guardaria os mandamentos de Deus e teria um testemunho de Jesus. E Apocalipse 19 esclarece que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus foi registrado, as palavras de Jesus foram registradas pelos profetas. Então, esses dois elementos, mandamento de Deus, com ênfase no sábado, e o testemunho de Jesus, ou sobre Jesus, são componentes fundamentais, são marcas da identidade do povo remanescente. Muito bem, nós concluímos esta primeira sessão e eu queria agora entrar para uma segunda sessão. Eu espero que vocês estejam acompanhando aqui. Eu espero que vocês estejam acompanhando aqui o nosso raciocínio. Nessa primeira parte, eu mostrei rapidamente a origem do remanescente no Antigo Testamento, tá bom? Nesta segunda parte, eu quero fazer a conexão. O povo remanescente tem uma missão. E essa missão é retratada em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 em diante, até o versículo 12. Tá bom? Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 em diante. O remanescente, o povo remanescente, irmãos, está comprometido com as três mensagens angélicas. Irmãos, isso aqui merece um estudo muito consciente, muito detido, com muita calma, com muita atenção. Eu vou fazer apenas aqui um voo panorâmico, quem sabe para despertar o interesse, a fim de que você depois, com energia, com interesse, com desejo próprio, você busque essa informação, conhecendo a que se refere cada uma das três mensagens angélicas. Então, vamos lá. Eu quero ler aqui contigo a primeira voz. Lembrando que esses anjos
simbolizam um movimento religioso cristão. Um movimento religioso cristão. É aquele remanescente que veio, cuja raiz está no Antigo Testamento, vai percorrendo a história e chega ao Novo Testamento. Esse remanescente tem uma missão, e a sua missão é pregar as mensagens dos 3 anjos. Então vamos ler a primeira mensagem. A primeira mensagem diz assim: vi outro anjo, Apocalipse 14:6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Eu queria compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo esse compartilhamento aqui. Me dá um segundinho, por gentileza. Eu quero colocar aqui uma tela que é um panorama dessas 3 mensagens angélicas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Muito bem. Eu acho que vocês estão acompanhando aí agora a tela que estou projetando para vocês. E nesta tela estão as 3 mensagens angélicas. Ok? Estão acompanhando aí os meus amigos do Zoom aqui, tudo certo? A tela está sendo projetada? Maravilha. A primeira mensagem angélica, que nós já lemos, tem alguns componentes. E, claro, aqui o tempo não permite entrar detalhadamente nesses componentes, mas eu quero fazê-lo, pelo menos de uma maneira rápida, resumida, mas eu quero que você tenha uma boa ideia do que tudo isso significa. Observe aqui, ó. Agradeço ao amigo pastor Elton Batista, do Infolição, que me ajudou a elaborar esse esquema aqui. Eu entrei com as ideias, os conceitos, e ele entrou com a arte, com a diagramação. Ficou muito bonito, né? Ficou muito claro. Aliás, eu incentivo que vocês estudem a lição da Escola Sabatina usando os resumos do Infolição, algo extraordinário. Você visualiza e você aprende muito mais. Observe aqui, irmão querido, que nós temos o primeiro anjo. Quem que é esse primeiro anjo? É o remanescente de Deus. É o remanescente de Deus. Aquele remanescente cuja história começou no Antigo Testamento e que foi passando e chegou até os nossos dias, esse remanescente é o primeiro anjo. Nesta primeira mensagem, nós temos o evangelho eterno a ser pregado. O evangelho eterno, irmãos queridos, são as boas novas da salvação. São as boas novas do evangelho, são as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Evangelho eterno. Sabe o que significa isso? Isso significa que só há um evangelho, um único evangelho que não saiu de moda. Ele dura para sempre e ele garante a salvação dos seres humanos. Ele continua salvando enquanto houver pessoas para serem salvas. E é muito importante lembrar disso, irmãos queridos. Até vou fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: nós podemos criar métodos, viu, pastores? Nós devemos criar métodos. Viu, irmãos queridos, irmãos líderes das igrejas? Nós podemos criar novas estratégias. Claro, podemos. Às vezes, lugares diferentes, desafios diferentes, grupos sociais diferentes exigem novos métodos. Podemos, mas não esqueçamos, o evangelho não pode mudar. Ele é eterno. Busquemos técnicas, sim, mas mantenhamos o evangelho. Busquemos estratégias, sim, mas mantenhamos o evangelho. Há um único evangelho a ser pregado. Ele é eterno e fala da salvação exclusiva em Cristo Jesus. Quando o evangelho é substituído por meras estratégias, por meras técnicas ou por meros métodos, sabe o que acontece? Estamos perdendo a nossa conexão com o remanescente. O remanescente não pode inventar um novo evangelho. Eu agora tenho uma nova mensagem, mais bonita, mais palatável. Não, Senhor. A mensagem é eterna. O evangelho é eterno. A mensagem é a mesma. A embalagem pode ser diferente, a estratégia pode ser diferente, mas as boas novas não podem mudar. E no dia que elas mudarem, obviamente a igreja perderá sua força, perderá sua identidade, e vai perder a sua salvação. Embora a gente sabe que a igreja não vai cair como igreja, como um todo, você e eu poderemos cair, mas Deus está de olho na sua igreja, porque ele a considera como a menina dos seus olhos. Muito bem, então lembre-se, evangelho eterno. Pode buscar novas estratégias, mas, pelo amor de Deus, não busque um novo evangelho. Ele é eterno.
Ele não sai de moda. Na primeira mensagem angélica, também há um chamado ao arrependimento. Há um chamado ao arrependimento. Diz assim, temer a Deus e dar-lhe glória. Por que é dada essa mensagem, meus queridos? É porque as pessoas não temem a Deus. As pessoas não temem a Deus e as pessoas não glorificam a Deus. É óbvio, né? Se o mensageiro diz assim, temam a Deus, deem glória a Deus, por que está dizendo isso? Porque as pessoas não estão temendo a Deus e as pessoas não estão dando glória a Deus. A palavra temer aqui é fobeu. Aqui não é usada no sentido de ter medo de Deus, de ficar com temor de Deus, mas no sentido de se aproximar dele com reverência, no sentido de se aproximar dele com respeito. Infelizmente, algumas pessoas perderam a reverência com Deus. Infelizmente, algumas pessoas perderam o respeito com Deus. Algumas pessoas tratam Deus como se fosse um instrumento, como se fosse um penduricalho que você usa, não usa, que você usa no sábado, depois durante a semana tira, volta a pôr no sábado e brincam com Deus. A mensagem do primeiro anjo diz, temam a Deus, tenha reverência com Deus, aproximem-se de Deus com respeito, aproximem-se dele em contrição. Você lembra do que Deus disse para Moisés? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás, terra santa é. Onde Deus está, o lugar é santo. Então precisamos nos aproximar de Deus com reverência, e aqui temer a Deus, reverência, respeito. Deem glória a Deus. Sabe o que significa isso? Significa respeitar, significa dignificar a Deus, significa honrar a Deus, significa tratá-lo com lealdade. As pessoas, infelizmente, não temem a Deus. Muita gente não tem reverência por Deus, muita gente não trata Deus com dignidade, muita gente usa do nome de Deus em vão, muita gente brinca com as coisas de Deus, tem isso, né? Brincam com Deus e brincam com as coisas de Deus. Não se renderam totalmente à vontade de Deus. Isso é muito perigoso. A mensagem do primeiro anjo é um chamado ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento. O apelo é para temer a Deus. E esse apelo, irmãos queridos, é feito numa hora crucial, quando as pessoas estão adorando deuses, estão adorando o materialismo, estão adorando os prazeres, estão adorando diversos tipos de ideologias. E a coisa ficou tão feia que há brigas, há embates nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, uma pessoa respondendo com a outra, brigando, e você não vê o espírito cristão. Porque se as pessoas respeitassem a Deus, se as pessoas reverenciassem a Deus, glorificassem a Deus, não perderiam seu tempo com discussões tolas que não levam a lugar nenhum. As pessoas estariam gastando seu tempo conhecendo a Deus, servindo as pessoas, ajudando as pessoas, levando o evangelho às pessoas, levando a salvação às pessoas, ajudando as pessoas em necessidade. Mas o que acontece? Ficam horas e horas no Facebook, no Instagram, no YouTube, discutindo, brigando, você está certo, que fulano está errado, que não sei o quê. Não honra a Deus. Não tem reverência pela palavra de Deus, lidam com a palavra de Deus com leviandade, com superficialidade. Irmãos queridos, você e eu, não pense que essa mensagem é para os outros só. Você e eu precisamos temer a Deus, reverenciar a Deus e as coisas que são dele, e glorificar a Deus em todo momento, em todo lugar, em toda circunstância, e com o nosso jeito de viver, com o nosso estilo de vida. Mas na primeira mensagem também tem uma convocação enfática. Qual que é a convocação enfática da primeira mensagem? Adorem ao Criador. Adorem ao Criador. E por que é feita essa convocação? A resposta é muito simples. A convocação é feita para adorar a Deus, porque as pessoas não estão adorando a Deus. Não temem a Deus, não reverenciam a Deus e, consequentemente, não adoram a Deus. Adoram outros tipos de deuses. Deuses falsos, claro, né? Que só tem um Deus que é o verdadeiro. Então, a adoração ao Criador. Qual que é o objetivo da adoração, irmãos? A adoração não tem como objetivo agradar a mim, viu? Não. A adoração não tem como objetivo agradar você. A adoração não tem como objetivo deixar você tranquilo, vir um som de igreja, com todo o respeito que eu tenho por você. Mas a adoração não é para deixar você feliz. Hoje eu fiquei feliz com a liturgia. A liturgia do templo não é para agradar você. A adoração do templo não é para agradar você nem a mim. Nem adulto, nem ancião, nem jovem, nem universitário, nem adolescente. Não.
Então, quando alguém diz assim, eu queria uma adoração da qual eu me sentisse feliz, me sentisse realizado, me sentisse à vontade. Irmãos queridos, está errado. A adoração é ao Criador. O culto é ao Criador. Claro, tem que ser bem feito, na medida do possível, envolvente para todo mundo, né? Que a criança esteja bem, que o ancião esteja bem, o jovem, a mulher, o homem, o adolescente, tudo certo. Mas, por favor, o objetivo último, o objetivo mais importante da adoração, do culto, da liturgia, não é agradar um ser humano, é adorar ao Criador. Esse é um ponto fundamental que às vezes nós esquecemos. Inventamos a porção de liturgias porque dessa forma nós ficamos felizes e nem paramos para pensar se isso agrada a Deus, se isso é da vontade de Deus. Então, a adoração ao Criador significa que Deus é que tem que ser agradado e não os seres humanos. Não é para adorar ninguém, nenhum ser humano, é para estar conforme a vontade de Deus. Por isso, a igreja remanescente, irmãos queridos, atenção, a igreja remanescente precisa adorar a Deus e não a seus gostos e preferências. Adorar a Deus no culto, no templo, adorar a Deus em casa e adorá-lo com o nosso modo de viver. Essa convocação enfática. E tem também um assunto forte há um assunto muito forte nesta primeira mensagem angélica. É falado do sábado. Há uma alusão muito forte ao descanso sabático. Há um chamado do primeiro anjo, ali no capítulo 14, ao descanso sabático. E hoje você e eu, né, guardamos o sábado, descansamos conforme o mandamento, e é muito bom adorar a Deus no dia de sábado. Adorá-lo sempre, mas de maneira especial no dia de sábado. Isso aqui merece uma outra discussão muito, muito forte, profunda, em relação à adoração no dia do Senhor, no dia de sábado, mas não dá tempo da gente entrar com esse assunto, porque já são 20h40 e tenho apenas 10 minutos praticamente para eu encerrar aqui. Vamos para a segunda mensagem. Vocês estão conseguindo visualizar a segunda mensagem aqui, a segunda mensagem angélica? Me ajudem aí, colega do Zoom. Ou está na primeira tela ainda? Não está, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Vamos para a segunda mensagem angélica. E eu quero agora aqui mostrar para você uma tela que eu preparei rapidamente sobre a segunda mensagem angélica. Vamos ver aqui. Agora sim, amigos. Beleza. A segunda mensagem angélica. O que diz a segunda mensagem angélica? Apocalipse 14:8. Seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Poxa vida, isso aqui merece... precisava de umas 2 horas para explicar cada detalhe. Não estou reclamando do tempo, não. É que o negócio aqui é um voo panorâmico, rapidamente. Irmãos queridos, caiu. Como é que é? Caiu a grande Babilônia. Quem caiu? Caiu Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é o protestantismo. É o protestantismo apostatado. E o protestantismo caiu quando se afastou da pureza do evangelho eterno. Quando substituiu o evangelho eterno, que inclusive muito enfatizado pelos grandes pregadores do protestantismo, né, do século XV, XVI, mas infelizmente as igrejas hoje se afastaram da pureza do evangelho eterno, da simplicidade do evangelho eterno. E por que ele caiu? Pela apostasia. Por quê? Porque recusou a mensagem do primeiro anjo. E qual que era a mensagem do primeiro anjo? Lembram? Adorar a Deus como Criador, o evangelho, o único evangelho eterno. Adorar a Deus como Criador, temer a Deus e dar-lhe glória, descansar, adorar a Deus no descanso, no dia de sábado, guardar o repouso sabático. Caiu a grande Babilônia. Aqui fala de destruição, fala de destruição final, de destruição total. Caiu a grande Babilônia. Sabe que esta percepção do apóstolo João, né? João, discípulo amado, que escreveu o Apocalipse, ele não inventou. Sabe de onde ele tirou isto? Tirou lá de Isaías e de Jeremias. Em Isaías 21:9 diz assim, ó: caiu Babilônia, e todas as imagens e esculturas de seus deuses jazem despedaçadas por terra. Então, observe, na cabeça de João e na cabeça dos escritores bíblicos, há uma disputa de 2 centros de adoração. Um é representado
Um centro de adoração é representado por Babilônia. E outro centro de adoração está enraizado no remanescente de Deus, que muitas vezes na Bíblia é chamado de Sião. Há essa disputa. Aliás, essa disputa já vem desde lá, desde o Gênesis, quando a Babel passou a ser conhecida como confusão, divergência. Caiu Babilônia, o protestantismo apostatado. Por que cai? Porque justamente se apostatou, recusou a mensagem do primeiro anjo de adorar a Deus, de temer a Deus, de glorificar a Deus e de adorar no dia de sábado. Caiu porque se desviou das verdades da reforma. Irmãos queridos, vocês notam que a reforma ela avançou muito, até Lutero, mas ela parou, não avançou mais. Não houve a recuperação das outras verdades. Simplesmente estagnou. E ficou interrompido o processo de reforma. O remanescente de Deus, do qual você e eu fazemos parte, somos chamados a continuar esse processo de reforma teológica e de reforma de estilo de vida que foi iniciada na reforma, no período da reforma protestante. Quando caiu? Quando que ela vai cair? Ela vai cair definitivamente no futuro, quando se firmar aliança entre as várias denominações religiosas que negaram a mensagem do primeiro anjo. Muito bem. Eu vou sair aqui dessa tela, porque eu vou, respeitando o tempo, eu vou agora para a terceira mensagem angélica, e estou aqui apenas um resumo muito rápido da segunda mensagem angélica. Há muita coisa a ser dita disso aqui. Por exemplo, alguém poderia perguntar, mas e esses detalhes, pastor Adolfo? Tudo bem, Babilônia, o que é Babilônia? Já falamos, né, que é a aliança religiosa apóstata, e ela age abertamente contra Deus, conduz as pessoas ao erro, e exige lealdade e fidelidade dessas pessoas, e também fala do vinho. A segunda mensagem fala do vinho. O que é o vinho, pastor Adolfo? O vinho, irmãos, são os ensinos falsos, e o mais falso dos ensinos é a justificação pelas obras, quando a Bíblia ensina a justificação unicamente pela fé. E o vinho, além de serem os ensinos falsos, o vinho também são os decretos religiosos que vão contra a mensagem bíblica e contra os seguidores daqueles que são fiéis à mensagem bíblica. O que é a prostituição, do qual fala a segunda mensagem angélica? É o relacionamento ilícito, irmãos, entre a igreja apóstata e os poderes civis. E quem participa disso? A igreja apóstata, pois ela deixa seu esposo único, que deveria ser Cristo, e comete adultério espiritual, aliando-se a outros maridos, a outras ideologias religiosas. E agora vamos para a terceira mensagem angélica. E eu quero ler aqui a terceira mensagem angélica em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e na presença do Cordeiro. Há vários elementos muito interessantes aqui na mensagem do terceiro anjo, e eu quero projetar aqui um rápido resumo para você acompanhar, e com isso nós vamos caminhando para o fim aqui. Vocês estão acompanhando ali um resumo da mensagem do terceiro anjo? Sim, queridos pastores, pastor Carlos Augusto. Sim, aparece a tela aqui? Maravilha. Irmãos, observem aqui esse quadro, ó. Temos aqui pelo menos 5 elementos na mensagem do terceiro anjo. O primeiro elemento é a imagem da besta. O que é a imagem da besta? Resumidamente, é a religião apóstata que se une com o poder político. Ellen White diz que a terceira mensagem angélica, irmãos, é a mais solene e a mais assustadora advertência da Bíblia. Olha que coisa impressionante. A mais solene e a mais assustadora advertência da Bíblia. Por quê? Porque fala que aqueles que não forem fiéis a Deus vão beber do vinho da cólera de Deus. Isso é assustador mesmo. Porque a gente está acostumado a pensar em Deus como um ser que ama, um ser bondoso, mas de repente aqui fala do vinho, fala da cólera, do cálice da sua ira, que será oferecido, será dado às pessoas que forem infiéis. Que coisa impressionante. Esta terceira mensagem angélica, qual que é a proclamação desta mensagem? É submeter-se à autoridade humana, é adorar a besta e a sua imagem. Portanto, esses que se submeterem à autoridade humana, adorando a besta e sua imagem,
Estamos falando de Apocalipse 13. Essas pessoas serão, infelizmente, alcançadas pelo vinho da cólera de Deus, diz o verso 10. Apocalipse 14, 10. Qual que é o foco da mensagem do terceiro anjo? As consequências de recusar o evangelho eterno. Sabe, irmãos queridos, nós somos o povo da esperança, claro, somos o povo da esperança. Temos que falar do amor de Deus, claro que temos que falar do amor de Deus. Temos que levar palavras de bondade às pessoas sempre. Mas, irmãos queridos, como remanescentes de Deus, nós temos também uma mensagem dura. E temos que dizer às pessoas que se elas não forem fiéis a Deus, há uma consequência terrível em recusar o evangelho eterno. Nós não podemos simplesmente fazer essa cara de simpatia e na nossa simpatia não comunicar a verdade eterna para as pessoas. Temos que ser simpáticos, cordiais e corteses, mas temos que dar a mensagem. E Ellen White diz que a terceira mensagem é a mais solene e assustadora advertência da Bíblia, porque fala das consequências para aqueles que recusam o evangelho eterno. Por isso, o evangelho eterno, irmãos queridos, a pregação do evangelho eterno é muito mais do que dizer somente Deus te ama, porque o Deus te ama é uma face do evangelho. A outra face é, se você não fizer a vontade de Deus, há consequências terríveis para você. Precisa ser dito isso, com amor, com carinho, mas precisa ser dito. E, finalmente, a descrição da mensagem, o que nós temos aqui? O que nós temos na descrição da mensagem? Na descrição da mensagem, nós temos o resultado final das decisões tocante à adoração. E aqueles que adoram a Deus têm um final feliz, glorioso. E aqueles que adoram a besta, a sua imagem, têm um final que é um desastre, é uma tragédia. Muito bem, eu queria resumir aqui, irmãos queridos, esta mensagem, essas 3 mensagens angélicas, numa tela que foi preparada aqui, a tela final aqui. Vamos lá fazer um resumo agora? Ver se vocês estão acompanhando a tela final aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu resumo numa tela, resumindo as 3 mensagens angélicas. Está aparecendo aí o resumo? Muito bom. Resumindo, e para eu ficar dentro do meu tempo, que agora são 20 horas e 49 minutos, em 5 minutos eu termino. Irmãos queridos, resumindo, a primeira mensagem angélica que deve ser pregada pelo remanescente de Deus, esse remanescente que era o Israel étnico, mas que agora é o Israel espiritual. Jesus Cristo confirmou isso, o apóstolo Pedro confirmou isso, o apóstolo Paulo confirmou isso, os profetas do tempo do fim confirmaram isso, e eu esqueci de falar que os pioneiros da igreja chamavam a si mesmos de remanescentes. Então, quando você diz assim, eu sou adventista, 7º dia, eu sou do povo remanescente, fale isso com carinho, com humildade, porque isso é uma verdade bíblica. Primeira mensagem angélica, resumo, proclama o evangelho eterno, convida à restauração da verdadeira adoração, exalta a Deus como Criador e anuncia que a hora do juízo é chegada. Segunda mensagem angélica, repudia a aliança religiosa apóstata, exalta a pureza do evangelho eterno, hein? Único evangelho, denuncia os erros doutrinários, anuncia a queda de Babilônia. Terceira mensagem angélica, o que ela faz? Repudia a adoração à besta e à sua imagem, retrata a punição dos falsos religiosos, exalta a mensagem de justificação pela fé e descreve o povo remanescente. Irmãos queridos, terminando, o remanescente de Deus é o povo que se manteve fiel ao longo da história. Deus começou com um povo, com uma etnia, e depois isso transformou num povo espiritual. É uma bênção, né? Você e eu fazemos parte desse povo, desse remanescente do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. É uma bênção. É uma bênção que você um dia tenha aceitado o chamado de Deus para se unir à Igreja Adventista do 7º dia, e dessa forma você fazer parte do remanescente. Esse é um privilégio, mas é uma tremenda responsabilidade. Não tem como, escuta aqui que eu vou falar para você, não tem como ser do povo remanescente e pregar qualquer mensagem. Não tem como ser do povo remanescente e ficar fazendo festa com o evangelho. Não tem como ser do povo remanescente e ficar fazendo algazarra em nossos cultos, em nossas liturgias. O povo de remanescente leva a sério a pregação do evangelho. Ajuda as pessoas, assiste aos necessitados, sim,
sempre. Mas, acima de tudo, adora a Deus, teme a Deus, reverencia a Deus, guarda o sábado e assume para si o compromisso de avisar de tudo isso às pessoas que não conhecem o Evangelho. Por isso eu quero terminar com um apelo. Apocalipse 18, 4 e 5. Retirai-vos dela, retirai-vos de Babilônia, da religião apóstata, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Irmão querido, irmã querida, você tem a bênção de pertencer ao povo remanescente de Deus. Você que está nos acompanhando, que acompanhou esse estudo, está acompanhando essa vigília, que não sabia disso, porque você não é adventista, você está convidado a se unir ao povo remanescente, ao povo adventista do sétimo dia. Busque na internet uma igreja, se não tem na sua igreja, no seu bairro, e você certamente vai achar. Busque uma igreja. Procure estudar a Bíblia. Quem sabe você pode começar pelo site biblia.com.br. É um site da Igreja Adventista. Ali tem vários bons estudos bíblicos. Comece lá. Entre em contato. Alguém vai localizar você, alguém vai indicar a você uma igreja mais próxima, um pastor mais próximo. Você está convidado e convidada a se unir ao povo remanescente, que tem uma missão. E a sua missão é pregar as 3 mensagens angélicas. Deus abençoe você. Sigamos firmes no cumprimento da missão e na solidificação da nossa fé. Amém.